não quero fugir aqui do nosso tema. Só quero confirmar se todos vocês estão visualizando aí a minha apresentação. Sim. Eu vou passar aqui, nós vamos tratar aqui hoje dos principais aspectos relacionados a essa questão do enquadramento da Covid como uma doença ocupacional. A Constituição da República, em seu artigo 7º, né, onde ela trata aí de direitos e benefícios aos trabalhadores, ela estabelece o seguro com relação a essa questão do acidente de trabalho. Para que seja configurada essa questão da doença ocupacional, a própria legislação, né, que é a Lei Previdenciária 8213 de 91, ela estabelece de forma taxativa as hipóteses para ser considerado o que é o acidente de trabalho, e a Covid, para que ela seja entendida como uma doença ocupacional, ela precisa ser, seria classificada como acidente de trabalho. Então, o fundamento legal para isso, do enquadramento, está no artigo 19 da Lei 8213 de 91, que fala o quê? Que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando uma lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte, ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade laborativa do trabalhador. Então, para que a lei ela classifica como acidente de trabalho a doença ocupacional, e essa doença ocupacional ela é dividida em duas espécies: doença profissional, eu vou explicar aqui o que é cada uma dessas espécies, e a doença do trabalho. Isso está previsto no artigo 20, que é o artigo seguinte, em seus incisos 1 e 2. Então, a própria lei já traz esses conceitos, que é o seguinte: a doença profissional ela é aquela resultante do exercício do trabalho peculiar a determinada atividade laboral comum a uma determinada categoria de trabalhador. Então, muitas pessoas no início entendiam que a Covid não poderia ser enquadrada como doença profissional, seria doença do trabalho, só porque, mas na verdade não. Para as pessoas que estão na linha de frente, que a gente chama aí, né, a imprensa chama de linha de frente, as pessoas que têm contato diuturnamente com pessoas do Covid, ela pode se enquadrar aqui também como doença profissional. Então, ela se enquadra em ambas as espécies da doença ocupacional. E a doença do trabalho, que é aquela mais clara e mais evidente, porque essa doença ela é tão complicada que ela não, é difícil, né, da gente conseguir identificar onde você se contaminou, como você pode evitar mesmo. Você não tem uma prevenção assim 100% efetiva, né? A gente tem que fazer outras atividades no dia a dia, né? Você precisa ir a um supermercado, às vezes você precisa ir ao médico, às vezes você precisa ir numa farmácia. Enfim, em qualquer lugar você está sujeito, num transporte público, a gente não sabe, né, onde você foi, que dia que você pegou, porque tem essa questão do vírus, ainda tem isso, né, que ele tem um período de incubação ali, assim, algumas pessoas têm sintomas mais graves, outras não, então assim, ela reage em cada organismo de uma forma, então ela pode ser, de fato, enquadrada nas duas espécies do gênero doença ocupacional, tanto na questão da doença profissional, quanto na questão da doença do trabalho, que é mais claro e mais fácil de identificar se isso vier a acontecer. Então, vamos lá. Fazendo aqui uma questão de ordem, uma ordem cronológica, a medida provisória, logo no início, né, da questão da Covid aqui no Brasil, surgiram aí legislações, medidas provisórias para enfrentamento dessa situação extremamente calamitosa, e dentre as questões mais polêmicas, né, naquela ocasião, foi essa medida a medida provisória 927, de março, né, que em seu artigo 29 estabelecia o seguinte: olha para você ver já desde o início a intenção aí, né, da presidência da República, ao soltar a medida provisória, de já tentar afastar a questão da possibilidade da Covid ser considerada como doença ocupacional, já preocupando, imagino eu, com a questão das pessoas utilizarem dessa situação para eventualmente pedir aí uma estabilidade, enfim, cobrar na justiça eventuais direitos. Então, o artigo 29, ele estabelecia que os casos de contaminação pelo coronavírus, a Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante a comprovação do nexo causal, que eu acho que é o que tem de mais, na minha opinião, de bom senso e lógica. Não tem menor sentido você responsabilizar o empresário que não participou e não concorreu para que a pessoa se contaminasse, para que ele arque com um prejuízo, porque ele vai ter um prejuízo, se eventualmente isso vier a acontecer, para que ele pague, né,
por esse prejuízo logo em seguida. Então, qual foi o posicionamento do STF naquela ocasião? Foram ajuizadas 7 ações diretas de inconstitucionalidades, apontando aí afronta a direitos fundamentais, batendo em vários artigos. Os mais atacados foram o 29 e o 31, mas eu vou me ater aqui à questão do 29, que é o que trata da questão especificamente que nós estamos aqui tratando hoje nessa apresentação. O STF, naquela ocasião, decidiu por maioria, tá? Não foi por unanimidade, mas em razão, inclusive, talvez de uma pressão aí por entidade de classe, sindicato, partidos políticos, que também foram partes, né, ativas aí do polo ativo dessas ações diretas de inconstitucionalidade, pela suspensão da eficácia do artigo 29 e pela possibilidade, ou seja, o STF reconheceu a possibilidade da Covid ser caracterizada como uma doença ocupacional. Muita gente, na época, soltou notícia falando que o STF tinha reconhecido a Covid como doença ocupacional. Aí é a questão da pessoa não saber interpretar o teor da decisão judicial. Em momento algum, se você pegar lá o voto, né, o condutor que foi, inclusive, utilizado para essas ações diretas de inconstitucionalidade, em momento algum ele fala isso, ele simplesmente reconhece a possibilidade de ser caracterizado como uma doença ocupacional, mas desde que ficasse comprovada a questão do nexo de causalidade. Isso não significa dizer que a Covid ela é uma doença ocupacional, tá? Às vezes as pessoas ampliam o conceito, dão uma interpretação mais extensiva a uma situação que, na verdade, não é isso. A gente precisa, eu vou explicar isso aqui, como é que você precisa configurar isso, né? Essa questão para você identificar e fazer esse enquadramento, mas não basta que o STF tenha reconhecido essa possibilidade, que automaticamente isso vira uma coisa obrigatória, ou seja, o simples fato da pessoa ter Covid não quer dizer que ela vai ter a doença ocupacional. Então, o nexo de causalidade é o ponto-chave para a gente identificar se a empresa vai ter uma responsabilidade nisso aí, se a doença poderá ser enquadrada como doença ocupacional. Então, o que é o nexo de causalidade? É o vínculo entre a causa e o efeito, né? É você conseguir comprovar que, em razão do trabalho, ou em razão de alguma situação decorrente da obrigação do trabalhador ter que ir ao trabalho, enfim, de alguma atividade relacionada à sua atividade laborativa, ele tenha contraído a doença em razão de alguma dessas condições. Então, por exemplo, se a empresa eventualmente obrigou o trabalhador a fazer uma viagem para um determinado local e naquele local tinham pessoas que ela participou lá de uma reunião, de um evento, que já estavam contaminadas, ou seja, a empresa, a partir daquele momento, ela assume um risco. Então, você consegue demonstrar que há um nexo de causalidade entre o fato que causou a contaminação, não necessariamente é uma coisa 100%, não é uma coisa objetiva, né? Não dá para você garantir que foi aquilo, mas a partir do momento em que você assume um risco para uma determinada situação, você está criando aí um nexo de causalidade. Porque se você eventualmente evitasse que essa pessoa fosse a esse evento, por exemplo, se ela participasse do evento de forma remota, você estaria mitigando esse risco. Então, eu vou também passar mais na frente aí algumas orientações que eu já até passei para todos os nossos clientes com relação a essa situação, porque eu acho que nesse momento a gente precisa ter cautela e a prevenção, nesse caso, pode ser a solução lá na frente, quando vier a ter discussão, se vier a ter discussão nesse sentido. O que aconteceu logo em seguida? A MP 927 caducou, né? Ela perdeu a eficácia em razão de não ter sido convertida em lei, e aí eu trago aqui o artigo da Constituição que fala exatamente sobre isso, que a medida provisória tem um prazo, né, de vigência precário, né, em razão para que o legislativo venha a convalidar aquela situação ali em lei ou não. E ela vigorou até julho, né, em razão de não ter virado lei, ela teve a sua vigência de março até julho. E a partir de julho, com essa questão da caducidade da medida provisória, voltou à legislação original, que na verdade prevaleceu aí o entendimento do STF, né, que ele já tinha, ao afastar a eficácia do artigo 29 lá da medida provisória, ele já garantiu que estava no entendimento jurisprudenciais anteriores, a fundamentação, enfim.
simplesmente a medida que veio tentar deixar claro que a Covid não poderia ser utilizada para configurar, né, como uma doença ocupacional, ela perdeu eficácia em razão da medida provisória ter caducado, simplesmente convalidou aí a tese do STF e, considerando que ela não virou lei, não alterou o ordenamento jurídico nesse sentido. E aí, o que aconteceu? Em setembro agora, mais precisamente no dia 1º, o Ministério da Saúde solta uma portaria no Diário Oficial da União, falando que a doença, né, a Covid, ela estava classificada num quadro, que é um rol taxativo de doenças, como doença relacionada ao trabalho, e isso gerou um alvoroço, né, obviamente, de modo geral, em todo o Brasil, porque a preocupação aí era principalmente para as empresas que estão aí na linha de frente, mas não só para elas, né? A preocupação inicialmente foi maior por parte delas por conta do risco e do que o impacto que isso poderia gerar financeiramente para essas empresas, mas também para outras empresas de todos os segmentos de modo geral, né? Se a doença está ali num rol taxativo, enquadrada como uma doença ocupacional, do jeito que o Ministério, né, fez mediante essa portaria, basicamente ela chegou e falou, olha, agora a partir de hoje essa doença vai ser considerada ocupacional por conta que ela já está num rol e a partir de agora todo mundo que entrar e tiver contaminado vai poder pedir o afastamento, vai ganhar estabilidade, enfim. Essa portaria ela durou um dia, né, por conta dessa situação toda. No dia seguinte teve a outra portaria, a 2345, que revogou, na verdade, tornou sem efeito a portaria publicada no dia anterior. Isso mostra como é que as pessoas estão assim, elas estão divagando sobre temas complexos que eventualmente podem gerar impacto de magnitude assim abissal e sem responsabilidade, né? Porque assim, alterando o ordenamento jurídico, depois de já ter tido uma decisão do STF sobre a matéria, tentando incorporar uma situação de doença ocupacional para trazer benefícios para os trabalhadores, sem preocupar com as consequências imediatas e, né, imediatas também relacionadas a essa questão. Graças a Deus, a medida durou um dia e muitas pessoas, logo em seguida dessa portaria que suspendeu os efeitos da outra, entendeu que agora posso ficar tranquilo, né, o setor aí, os empresários ficaram mais confortáveis, mas pensando até assim, agora eu não posso ser responsabilizado, porque às vezes as pessoas divulgam notícias na internet, nas mídias, nos jornais, de que agora não é mais, já retiraram da relação. Não é assim, não é simples assim. Então, o que prevalece hoje? Qual que é a regra em vigor hoje? Sem essa classificação que tinha sido feita pelo Ministério da Saúde, vai voltar a prevalecer o entendimento do STF, que é o órgão máximo, né, na Corte Superior nossa, que já se pronunciou expressamente sobre essa situação, de que há a possibilidade dos casos de contaminação pelo coronavírus serem enquadrados como doença ocupacional, desde que tenha a comprovação do nexo de causalidade e que haja prova de que o coronavírus foi contraído, né, ou por força do exercício aí do trabalho. Então, tem que ter alguma relação direta ou indireta com a questão da atividade laborativa do trabalhador para que isso seja configurado. Temos algumas exceções e algumas particularidades relacionadas a isso, por exemplo, essa questão da Covid ser enquadrada também como uma doença endêmica. O STF, naquela ocasião das ações diretas, não chegou a se pronunciar de forma ampla sobre essa situação da Covid ser ou não ser uma doença endêmica, porque a própria lei previdenciária, em seu artigo 20, lá onde ela fala da doença ocupacional, ela traz já as exceções. A linha D do artigo já fala que, em caso de doença endêmica, ela não pode ser considerada doença ocupacional. Então, se você imaginar que uma doença endêmica, né, de uma determinada localidade, o que é a doença endêmica? Numa determinada situação, um determinado local tem um risco, por exemplo, de ter malária, né? Naquela situação ali, tem vários casos, é uma doença endêmica, então o risco da pessoa estar trabalhando naquele ambiente é maior para ela contrair a malária. Então, essa é uma doença que você já afasta, nesse cenário, você já consegue afastar a questão de ser uma doença ocupacional. Então, se você pensa numa questão de endemia, quando você amplia isso para uma situação de pandemia, teoricamente, você tem efeitos muito maiores. Então, é a questão de você ter razoabilidade para entender. Se você entende que o menos
ele não pode ser considerado doença ocupacional, quanto quem dirá o mais, né? Então, se a endemia, se numa situação de doença endêmica, ela não poderia ser considerada, no caso de pandemia, acho que deveria ter sido taxativo, na minha opinião, que essa situação não poderia jamais ser considerada como doença ocupacional. Apesar de ter controvérsia com relação a essa questão do nexo de causalidade, que, na minha opinião, isso serviria de prova para outras situações de responsabilização direta, indenização, mas não para fins de configurar aí a questão de garantir direito à estabilidade. Aí é uma outra discussão, se eventualmente tiver algum questionamento nesse sentido, eu posso esclarecer mais à frente. Então, nós temos que entender essa situação de ter já uma exceção prevista em lei, que fala sobre questões de doenças endêmicas que não podem ser consideradas como doença ocupacional. Além disso, o simples diagnóstico da COVID, por si só, ele não implica no reconhecimento da doença, né, de trabalho, a doença ocupacional, e mesmo que seja concedido o benefício aí, porque como é que vai ser o procedimento? A pessoa vai ter que passar por uma perícia, né, e eventualmente, se essa perícia no INSS, o INSS entender que tem um nexo de causalidade, porque é isso que ele vai avaliar lá, ainda assim a empresa pode recorrer da decisão administrativamente, sem precisar entrar na justiça, demonstrando provas, evidências de que tomou medidas, né, medidas preventivas, que eu vou citar alguns exemplos aqui, a fim de orientá-los, né, nesse sentido, aí, até para a gente tentar compreender a dimensão de que isso, a importância que isso tem, eventualmente, se vier a acontecer, até se isso serviria como prova e meios para a gente tentar diminuir e mitigar esses riscos. Da mesma forma, se o empregado submetido a essa perícia não concordar e ele entender que ainda assim ele tem que ser afastado, né, que ele tem o direito ao enquadramento aí da doença, ele também tem o direito, obviamente, de recorrer da decisão e ele pode produzir provas também, da mesma forma que a empresa tem o direito de se defender com relação a isso. E se acontecer, qual que é o procedimento que a empresa tem que fazer, né, para comprovar que um trabalhador é vítima de qualquer doença ocupacional, e no caso aí nós estamos falando da COVID, é necessário a emissão do CAT, né, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, a fim de comprovar formalmente que a pessoa teve uma doença ocupacional decorrente, né, de um acidente de trabalho que, como eu disse logo no início, o acidente de trabalho, a lei já classifica as hipóteses em que é considerado acidente de trabalho, e dentre elas está lá a doença ocupacional, tanto a doença profissional quanto a doença de trabalho. Então, quando a empresa não emite o CAT, né, por qualquer razão que seja, o trabalhador ele pode fazer esse procedimento, tá? Ou os seus dependentes, ou até mesmo o sindicato também tem essa autonomia para fazer. E é simples, né? O procedimento, o documento ele é emitido hoje facilmente pela internet através do site da Previdência, ou se a pessoa quiser ir a uma das agências também do INSS, mas hoje acho que com relação a essa questão do isolamento, a maioria das situações do atendimento está sendo centralizado via remoto, via internet, então o procedimento é bem simples. Só que tem uma atenção aí com relação a uma situação que é o seguinte, o empregador ele tem o dever, isso aqui é uma obrigação legal, de registrar esse CAT, independentemente se foi ele que emitiu, ou se foi o próprio trabalhador, se foi o sindicato, comunicando a ocorrência dessa situação à Previdência, porque se ele não fizer isso, ele pode ser penalizado, né, pelo órgão fiscalizador aí. Então, é importante, se vier a acontecer com qualquer um de vocês a situação, ter atenção a essa situação de ter que comunicar a Previdência, independentemente se vocês vão discutir a questão isso, via administrativa junto ao INSS, né, tentando demonstrar que a empresa não teve responsabilidade ou que teve algum fato específico que vai anular o possível nexo de causalidade entre o trabalhador ter contraído a doença, né, e a atividade que ele exercia, o deslocamento, enfim. Qualquer prova aí vai ser válida para tentar demonstrar isso, tá? Então, não tem limitação com relação a essa situação da prova que pode ser produzida nesse sentido. Mas isso independe da obrigação legal, então, como advogado, eu gosto sempre de orientar as empresas a procederem de forma correta, independente se vai discutir aquilo ou não, porque isso facilita, inclusive, demonstra que a empresa está atenta à legislação que ela está sujeita e cumpre, né, de forma regular aí todas as suas obrigações. O afastamento. Se acontecer o afastamento, o empregado ele recebe o auxílio-doença acidentário, e a empresa é obrigada a pagar o FGTS todo o período que ele tiver afastado, além de ter que dar para ele o direito da estabilidade por mais 12 meses,
após o fim da licença do INSS. Então, é um impacto, imagino, né? A gente tem que pensar uma situação, eu gosto sempre de fazer aquela coisa, aquela análise. Se todo mundo, né, se você tem uma empresa com 10 funcionários, se todos eles tiverem que dirigir a empresa, se todos eles pegarem Covid, se você tiver que afastar todos eles, como é que você vai conseguir colocar a empresa para funcionar novamente? E ainda ter que pagar o FGTS, ter que pagar e garantir a estabilidade por todos esses profissionais. Ou seja, você vai ter que provavelmente contratar outras pessoas para suprir, né, a falta da mão de obra aí, e além disso vai ter um custo assim, na minha opinião, expressivo, né? Extremamente expressivo aí para garantir esses direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que nesse caso, gente, a questão da precaução, das medidas preventivas, elas são, assim, de fundamental importância para a gente tentar mitigar um possível enquadramento da Covid-19 como doença ocupacional. E aí eu listo aqui algumas, tá? Não estou falando que são só essas, acho que isso varia de empresa para empresa, de cenário para cenário, mas aqui eu coloquei um rol exemplificativo, apenas para vocês pensarem um pouco em possibilidades aí de medidas que podem ser tomadas para tentar mostrar que a empresa está preocupada com isso, que ela está tomando medidas para tentar evitar uma situação, né, de contaminação dos seus funcionários. Então, dentre as medidas, implementar meio e estimular a realização do trabalho remoto, né, que é conhecido hoje aí como teletrabalho ou home office, em todas as atividades nas quais isso seja possível, né, porque às vezes, dependendo do nicho, dependendo do segmento de mercado, isso não há essa possibilidade, mas tem determinadas situações que ainda há. Eu acho que se a empresa mostrar isso, ela precisa ter o cuidado de preservar as evidências disso, e como é que eu passei orientações sobre isso há alguns meses atrás, eu já estava passando orientação disso para alguns clientes. Documente comunicados, né? Gere um comunicado, mostra para quem que você enviou, grupos de WhatsApp comunicando que você está priorizando o teletrabalho, solicitando que as pessoas forneçam informações se são de grupo de risco, se não são de grupo de risco, se demonstra uma preocupação da empresa também nesse sentido. Então, todos esses documentos depois poderão servir como meio de provas eficazes para tentar demonstrar a postura da empresa. Gestão e políticas específicas de proteção para gestantes e trabalhadores, né, do grupo de risco aí. Eu tive um cenário que eu vou citar aqui num cliente, ele falou, olha, eu tenho aqui 3 pessoas do grupo de risco, mas eu acho que são, mas elas não falam. Então, como é que a gente faz? Se você puder preservar e deixar que essa pessoa trabalhe de casa, é melhor, porque se a empresa assumir o risco de colocar uma pessoa dentro da empresa de volta e que ela tem que, por exemplo, pegar um transporte público para chegar lá e eventualmente acontecer o azar dessa pessoa contaminar e der um problema maior, uma repercussão, né, o problema dessa doença é esse. Em algumas pessoas ela gera um impacto mínimo, às vezes as pessoas não sentem uma dor de cabeça, sente ali nada e depois já melhora. Tem outras pessoas que sentem falta de ar, perda do olfato, outras pessoas teve aquele caso, né, do repórter lá da TV Globo, do esportivo lá, que com 45 anos teve um AVC em decorrência da Covid. Então, assim, a gente não sabe até que ponto a doença pode gerar um efeito de magnitude que pode gerar eventualmente uma penalização, uma possível responsabilização da empresa nesse sentido. Então, se a pessoa for de grupo de risco, a minha orientação é que vocês tomem um cuidado especial com essas pessoas, porque se eventualmente vier a acontecer o pior, a empresa aí poderá ser responsabilizada se ficar comprovado que há um nexo de causalidade aí com relação a uma obrigação para a pessoa, por exemplo, ter feito uma viagem, ter que trabalhar presencialmente em um determinado local, em que naquele local várias pessoas já estavam, né, já tinham um cenário. E uma coisa que eu falei também, que eu acho que é extremamente relevante, é a gente transferir um pouco da responsabilidade do empresário para o próprio colaborador, para ele ter a responsabilidade de informar se ela se enquadra em alguma das hipóteses do grupo de risco, porque se ela declara que ela não é, ela está ali falando que ela não tem um problema. Então, se eventualmente lá na frente eu precisar comprovar isso, eu falo, não, olha aqui, ó, quando eu te perguntei como empresário, que se você era do grupo de risco, você falou que você não era, né? Você respondeu formalmente, a gente mandou esses formulários para as pessoas e aquelas pessoas que entenderam que eram, né? E passamos orientações, como é que eu identifico se é grupo de risco, se não é, quais são as doenças, enfim, se já tem um problema histórico, né? Em questão de saúde com relação a doenças aí relacionadas ao pulmão, enfim.
são situações que eu acho que são relevantes e servem para demonstrar a preocupação da empresa nesse sentido, a fim de evitar uma situação mais complicada aí no futuro. Instituir um protocolo, acho que esses protocolos são extremamente relevantes também, e sempre lembrando de guardar essa parte documental, porque isso depois vai ser fundamental para mostrar que vocês fizeram isso. Não adianta fazer isso e não ter o documento para comprovar que foi feito aquilo, não ter o comunicado, não ter o formulário que foi preenchido pelo próprio colaborador, ele falando que ele não tinha grupo de risco, ou, eventualmente, um outro protocolo que eu acho que é relevante, que é quando a pessoa sentir qualquer sintoma, ela comunicar. Você tem que obrigar o seu colaborador a comunicar isso perante a empresa, porque se ela não fizer, se a pessoa não fizer isso, né, se o seu trabalhador não fizer isso, ele pode estar colocando em risco toda a sua equipe, todos, né, outros profissionais da sua empresa. Então, ele tem que também entender a responsabilidade que ele tem nesse sentido de comunicar isso. Então, esses protocolos eu acho que são relevantes e mostram a preocupação. Divulgação, aí comunicados internos, que isso serve, né? Você pode colocar fixar na empresa, enviar via e-mail, via WhatsApp, grupos de discussão, enfim, você tem várias medidas e todas essas medidas elas são interessantes para guardar como prova de que você está preocupado em instruir, né? Obviamente, os seus colaboradores, que às vezes a gente tem na empresa pessoas de vários níveis, e algumas pessoas é relevante a gente pensar na questão de como é que eu passo isso para frente, como é que eu, de forma mais didática, né, de você instruir a pessoa o cuidado que ela precisa ter, com questões básicas, apesar de toda a divulgação que já é feita sobre isso, acho que não custa a empresa demonstrar que ela também está preocupada com isso, dela instruir os seus colaboradores como é que eles podem prevenir aí, com medidas simples, né, que às vezes as pessoas pensam, não tem como evitar. Claro que tem, né, acho que tem medidas aí que são bem simples, que elas são, inclusive, bem eficazes, né, essa questão da higienização das mãos, o uso da máscara mesmo, é uma coisa que, além de ser obrigação hoje por lei, mas ela por si só já foi configurada aí, já comprovado que ela já evita, né, a própria propagação da doença quando a pessoa já está contaminada. Então, são preocupações que eu acho que, se a gente conseguir institucionalizar isso de uma forma mais natural dentro das empresas, acredito eu que isso vai ter um impacto muito menor lá na frente. Manter as instalações das empresas aí ventiladas, limpas, né? Uma orientação que uma vez tive um problema também com um cliente perguntando o ar-condicionado, como é que funciona. A orientação pela Organização Mundial de Saúde é evitar o ar-condicionado, né? Que ele funcione na função de circular o ar. E se tiver que usar, que use moderadamente e com janela um pouco aberta para tentar circular um pouco o ar que está ali naquele ambiente. E assim, são medidas que às vezes a gente não preocupa, mas isso pode gerar talvez um prejuízo muito grande. Dependendo de uma sala com 10 pessoas, talvez uma pessoa estiver contaminada, tiver todo mundo respirando o mesmo ar ali, por alguma situação, a pessoa tirou a máscara, enfim. Aí você pode gerar uma contaminação em massa aí dentro da sua própria empresa. Isso não seria legal nem para você como empresário, nem para os seus colaboradores, né? Que vocês já viram aí que a situação ela é complicada para essa questão da demonstração. Disponibilizar, obviamente, estimular o uso, né, de EPIs necessários, dependendo da atividade que a pessoa exercer, do cuidado que ela tem que tomar. Às vezes a pessoa tem que fazer visitas externas, a pessoa trabalha na área técnica, às vezes ela precisa fazer visitas aos clientes para prestar um suporte, enfim. Às vezes a pessoa tem que fazer viagens, infelizmente, né, tem situações que não dá para evitar esse tipo de coisa, então não custa nada pecar pelo excesso de reforçar as recomendações nesse sentido. E o uso, né, também do álcool e lavar as mãos, higienizar, isso eu acho que a empresa tem que mostrar. O mais importante de tudo isso, dessas medidas, da gente pensar, e vocês podem também pensar um pouco fora da caixa, né? Às vezes, dependendo da realidade de cada um de vocês, tem situações que são simples, que vocês podem tomar, que podem servir também como prova que a empresa não tinha responsabilidade sobre isso. Então, se a gente pensar, por exemplo, num cenário em que a empresa tem lá, cria um protocolo em que o colaborador, antes de chegar na empresa, ele tem que aferir a temperatura. Quando ele sai da empresa, ele afere a temperatura. Se vocês conseguirem manter o registro disso, dessas informações, por exemplo, filmagem, às vezes a empresa tem um circuito de TV que pode comprovar que isso é feito de fato, não é só proforme, né? Às vezes você comunica lá que vai fazer isso, mas não tem a pessoa para fazer, mas se você conseguir comprovar que todas as pessoas que entraram, na hora de bater o ponto, a pessoa aferiu a temperatura, você está com
temperatura acima do limite, espera um pouco, se não abaixar, manda a pessoa para casa. Então, assim, são medidas que lá na frente, na hora que precisar demonstrar, a gente consegue mostrar que a empresa estava preocupada e tomou medidas para evitar a situação. E aí, se a gente conseguir depois mostrar que a empresa, naquele cenário em que aquele colaborador que trabalhou ali durante uma semana, com, vamos supor, 10 pessoas, 10 colegas na mesma sala, nenhum estava contaminado pela Covid e só ele estava contaminado pela Covid, mostrando esses procedimentos, você consegue demonstrar que não foi lá nas dependências da empresa que ele contraiu a doença. Então, porque a gente não tem como controlar a vida da pessoa fora, né, do horário de trabalho, fora das atividades, enfim. Tinha uma discussão se até a pessoa dentro, no regime de teletrabalho, porque ela está sob a responsabilidade da empresa naquele período, se poderia ser configurada. Eu acho que aí ficaria muito mais difícil você comprovar uma responsabilidade da empresa. Mas agora, se a empresa mostrou, instruiu o que ele tem que fazer, higienizar, usar, né, álcool, se a gente tiver documentos para comprovar que a empresa tomou essas medidas aí no momento correto, determinou que todo mundo estivesse trabalhando em regime de teletrabalho, ou seja, a pessoa não tinha que ter obrigação nenhuma de ir a qualquer lugar, isso facilitaria muito para comprovar que não há um nexo de causalidade aí, isso afastaria consideravelmente as opções e acho que aumentaria a nossa chance de demonstrar que a empresa não teve, de fato, responsabilidade sobre essa situação. Então, é imprescindível que vocês, né, na qualidade de empresários, preservem os documentos de todas essas iniciativas que eu dei exemplos aqui, podem ter várias outras situações, aí eu falo documento, mas pode ser arquivo de vídeo, pode ser, eventualmente, mensagens, né, audiovisual, às vezes a pessoa manda, o diretor manda uma mensagem no grupo, falando, gente, toma cuidado com isso, com aquilo, passando as orientações, instruindo seus colaboradores, que isso tudo pode servir de prova lá na frente para demonstrar que a empresa estava preocupada com a questão, ela tomou medidas efetivas, porque se ela não tivesse tomado essas medidas, o impacto seria maior, e eventualmente, se a gente conseguir chegar e fazer esse elo de ligação, demonstrando que não tinha qualquer relação entre a questão da doença com o trabalho, que é o cenário ideal, né? E acho que isso, se a gente conseguir trabalhar isso, fazer esse dever de casa, de ter isso documentado, de ter essas orientações, de todo mundo assimilar as ideias nesse sentido, de todo mundo entender a importância que cada um tem, porque se o funcionário também ele não tiver essa responsabilidade, se isso não for passado, né, de cima para baixo, imagino eu que fica mais fácil passar dessa forma, se o funcionário deixar, por exemplo, de comunicar a empresa, né, é uma outra questão também que eu orientei, a questão do funcionário falar se ele é grupo de risco e ele se obrigar a informar se ele estiver sentindo qualquer sintoma. Acho que essa obrigação é a forma da gente tentar transferir um pouco da responsabilidade para o colaborador e se ele, por exemplo, não comunicar que ele estava com a doença ou, por exemplo, que ele não tomou a medida, se ele não estava usando uma máscara dentro do ambiente do trabalho, desrespeitando uma regra, isso pode servir como motivo, eventualmente, para penalizá-lo, né, adverti-lo formalmente, ou, eventualmente, até para demissão em justa causa, e, em casos mais graves, até mesmo, ele poderá ser responsabilizado criminalmente contra crime à saúde pública, né, porque se ele estava sentindo sintomas, sabia, ou às vezes tem ciência de que está com a doença, ainda assim, compareceu ao trabalho e sem informar a empresa, né, e a gente conseguir mostrar isso depois, fica evidente que foi aí por culpa exclusiva do colaborador essa atitude que gerou o impacto e aí eventualmente você pode ter que indenizar outras pessoas em razão de uma medida totalmente absurda, mas a gente tem que pensar que tudo é possível. Eu acho que quanto mais a gente tentar passar para frente a importância disso e transferir um pouco dessa responsabilidade do empresário aí para a questão dele também ter essa responsabilidade dentro dele, né, que ele não pode fazer isso, até porque essa questão do nexo de causalidade, agora eu voltando aqui, é uma responsabilidade do empregador provar, tá? Acabou que eu não falei isso no momento que eu estava citando essa situação. O STF, quando ele manifestou sobre essa possibilidade da Covid ser enquadrada como doença ocupacional, o ônus da prova para provar que não há um nexo de causalidade aí, é da empresa, tá? Porque a justiça, mais uma vez, né, trabalhista, ela é muito assistencialista e ela é pró-trabalhador e ela entende que o trabalhador ele é hipossuficiente para tentar demonstrar isso. Então, por isso, eu reforço mais uma vez a importância da empresa ter toda essa parte documentada aí, para isso depois servir de prova efetiva para mostrar que vocês tomaram as medidas devidas
né, na medida do possível, aí, do que puder ser feito, para tentar evitar essa situação.